No ar, Papo de Rádio. Aqui você conhece um pouco mais sobre os grandes nomes que fazem parte da história do rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Olá, tudo bem aí? Aqui é o Kleber Salles, chegando com mais uma super edição do nosso Papo de Rádio. Uma ótima semana para você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, Rede KS. Não se esquece aí, viu? Rede KS, não se esquece, compartilhe, né? Siga o nosso canal, assine aí o nosso canal para receber os vídeos das nossas entrevistas e compartilhe aí com todo mundo também, para que mais pessoas possam acompanhar também, para que mais amantes do rádio possam conferir essas entrevistas sensacionais que a gente traz sempre aqui. E o nosso abraço, né? Meu abraço às emissoras que veiculam o Papo de Rádio, várias emissoras espalhadas por todo o Brasil, né? Web rádios, rádios comunitárias, né? Enfim, todas as emissoras aí, o nosso abraço. E estamos também toda sexta-feira às 9 da manhã com o Show da Manhã, né? Dentro do Show da Manhã, o Papo de Rádio pela Rádio KS, pela Super Rádio 90 e as rádios parceiras que transmitem o Show da Manhã, que eu apresento de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da manhã. E o Papo de Rádio vai ao ar sempre nas sextas-feiras. Bom, gente, em quase 2 anos de Papo de Rádio, pela primeira vez, hoje nosso programa não terá nenhum entrevistado. Pois é. Na última quarta-feira faleceu o Dudu Braga, filho do rei Roberto Carlos, mais conhecido como Segundinho, Roberto Carlos Braga II. E o Dudu Braga foi uma das pessoas que, infelizmente, não puderam estar aqui no nosso Papo de Rádio. Eu gostaria muito de ter tido aí uma entrevista com ele aqui, né, de ter a participação dele, mas infelizmente não será possível. Assim como tantos amigos que foram embora antes do combinado, né, o caso do Jorge Bala, do Carlos Costa, do Bandeirante, do Eduardo Ferreira, tantos amigos, né, que nos deixaram sem a gente poder prestar uma simples homenagem. Cada entrevista aqui do nosso Papo de Rádio eu encaro como uma homenagem ao comunicador, a comunicadora que passa por aqui. Mas fica a lembrança, fica aí a nossa saudade, né? E hoje vamos deixar vazia a nossa cadeira, o nosso sofá de entrevistados aqui, vamos dizer assim, para lembrarmos deste que foi aí um dos grandes comunicadores dos últimos tempos aí, o Dudu Braga, que não era simplesmente filho do Roberto Carlos, né? Mas ele foi o Dudu Braga, né? Um grande comunicador do rádio, que desde 1999 apresentava o programa As Canções que Você Fez Pra Mim, na Nativa FM e também em 40 emissoras, em mais de 40 emissoras, em uma rede independente que veiculava o seu programa. Mas conversando com o pessoal dos grupos, né, grupos aí de amigos do rádio, companheiros e também fãs de rádio, uma coisa ficou muito evidente, né? Ele foi realmente uma unanimidade, né? Dudu Braga era uma pessoa muito alegre, muito pra cima, né? Sorridente, muito simples também, mesmo sendo filho do rei, né? Do Roberto Carlos, né? Foi realmente uma pessoa muito acessível, muito humilde, assim como o pai também, né? Que vemos, né? Observamos aí o jeito de ser através da TV, do rádio, enfim. O Dudu Braga perdeu a visão aos 25 anos de idade e foi também um militante pela causa da pessoa com deficiência, não só visual, né, mas ele também defendia e abraçava a causa, né, das pessoas com deficiência. E entre nós, né, deficientes visuais, a gente comentando aí no grupo, inclusive Grupo Rádio em Movimento, o desejo de muitas pessoas era ter conhecido o Dudu pessoalmente, ter trocado uma ideia, conversado com ele, né, devido a essa simplicidade que ele realmente mostrava que era mesmo, né? Alguns colegas comprovaram muito isso, né? Que foi uma pessoa especial. Eu tive um breve contato com o Dudu Braga no ano passado, né? Na live que nós participamos da rádio ONCB, uma live promovida pela Organização Nacional de Cegos do Brasil, que reuniu
um timaço de comunicadores cegos ou com baixa visão, né? Participaram dessa live a Carla Souza, o Carlos Viana, a live que foi mediada aí pelo Marcos Aurélio de Carvalho, e teve também a participação do Beto Pereira, do Christian Siqueira, do pequeno Arthur Lima, né? Um jovem radialista mirim aí. Foi realmente um encontro memorável, um encontro inesquecível, no qual eu tive a felicidade de ter sido convidado, né? E o Dudu Braga participou dessa live. Nos bastidores nós conversamos bem breve, né? E estava ensaiando aí uma volta do Papo de Rádio e cheguei a fazer aí o convite oficialmente para ele. Ele aceitou o convite, mas infelizmente não foi possível, né? Devido a desencontros, agendas, enfim, tantos motivos, né, que impossibilitaram a participação do Dudu Braga. E nós pensamos aqui, por que não colocar a voz do Dudu Braga, né, algumas falas dele aqui durante essa live, para prestar essa simples homenagem aqui no nosso Papo de Rádio. E nós vamos fazer isso. Vamos colocar aqui o Dudu Braga falando de rádio, comentando, falando um pouco sobre o seu dia a dia na Nativa FM, sobre algumas histórias, né, contando algumas histórias, né, que ele teve a oportunidade de contar para a gente. Nós, né, tivemos a oportunidade de ouvi-lo durante essa live, né, que foi realmente um privilégio muito grande ter participado. Então, senhoras e senhores, vamos ouvir aqui a voz do Dudu Braga, que fica como registro aqui no nosso Papo de Rádio especial desta semana. Primeiramente, o Dudu Braga começa contando para o Marcos Aurélio de Carvalho e para nós lá na live, né, falando um pouco sobre a sua paixão por rádio, né, como que tudo começou na vida dele e como realmente o rádio foi aí um grande companheiro na vida também do Dudu Braga. É um prazer estar junto com todo mundo aqui da UNCB. Poxa, meu amigo Beto Pereira, um abração enorme no coração. Tomara que ele consiga entrar para a gente bater esse papo aqui. Lembro muito do Marcos na Globo, né, nos noticiários da noite. Nem sabia, Marcos, que você era deficiente visual, né, e rádio sempre foi uma paixão na minha vida, né? Eu costumo dizer que eu sou filho de rádio, porque o meu pai, que é o Roberto Carlos, claro, né, o sucesso dele veio da rádio. Claro, os sucessos musicais, até muito pouco tempo atrás, só podiam ser através das rádios, né? A televisão, às vezes, impulsionava alguma coisa por causa de alguma novela. Então, eu me considero um filho de rádio. E rádio é uma paixão. Muito mais para mim do que a televisão, né? A rádio eu comecei há 20 anos atrás na Rádio Nativa em São Paulo, onde eu faço um programa que se chama As Canções que Você Fez Para Mim. E tô até hoje com essa paixão, né? Mais de 40 rádios pelo Brasil. Estamos em Portugal, na Rádio Tropical de Lisboa, hora depois, apresentando o programa. Eu já tive várias passagens e estou por aqui, para poder contribuir e falar um pouquinho mais dessa paixão que está sendo revigorada justamente agora por causa dos podcasts que estão acontecendo, e o pessoal está aprendendo que às vezes para se informar não precisa ver e basta ouvir, né, Marcos? É mais ou menos por aí. Maravilhoso, né? E o Dudu contou pra gente também nessa live aí como que tudo começou, né? Como que ele entrou no rádio, como que o programa As Canções que Você Fez Pra Mim surgiu, né? Na Nativa FM. Olha, eu trabalho com música há muito tempo, né? Eu toco bateria desde os 9 anos de idade, eu tô com 50 anos. E música sempre fez parte da minha vida e, consequentemente, como eu disse para você, rádio sempre fez parte da minha vida, né? Eu sempre me inspirei muito no que eu ouvia nas rádios. Então, eu não tenho uma voz de locutor, né? Que eu gostaria muito de ter essas vozes que eu admiro tanto, né? Dessas locuções maravilhosas, Walter Blas e tantos outros que fazem rádio por aí. Mas eu, na verdade, como deficiente visual, eu perdi a minha visão aos 25 anos e comecei a trabalhar em rádio com 30 anos, né? Eu tive uma gravadora, eu fui fazer um trabalho de divulgação de um disco que eu tinha. Numa rádio tinha um programa de músicas do meu pai, o dono da rádio me falou se eu podia dar uma entrevista, eu falei que ok. Ele falou, olha, eu acho que você se comunica bem, você não quer vir apresentar o programa para mim, aqui, as canções que você fez para mim? Eu falei, olha, eu posso até tentar. Eu já brincava de locução, né, de fazer algumas coisas, porque a gente quando se torna deficiente visual, né, quando você nasce, você sempre brinca com a voz, é uma ferramenta indispensável pra gente, claro, né, o som. Então eu sempre brincava, sempre tentava imitar às vezes, né, eu via
algumas rádios, algumas locuções, e fiz, né? A primeira vez que eu falei, né, na rádio, eu me ouvi depois, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Isso é um absurdo alguém tá dando um emprego para um cara como eu, né, trabalhando em rádio, mas vamos lá, pelo menos dentro do meu crivo, né? E uma das coisas que mais, para mim, foram difíceis foi justamente trabalhar em FM, que FM, quem faz a técnica é o próprio locutor, né? E eu me sentia um pouco deslocado por causa disso, apesar de eu ter encontrado ali, poxa vida, um aconchego muito grande dentro da Rádio Nativa, né? Que foi ali que eu comecei realmente. Já tinha feito algumas outras coisinhas, tal, mas foi ali que eu realmente comecei. Eu me lembro, inclusive, quando eu cheguei na rádio, falaram para mim, poxa, Dudu, como é que você vai vir aqui? Aqui tem escada, né? Eu falei, poxa, mas eu sou cego, né? Eu não sou cadeirante, né? Então, esse tipo de preconceito, acho que acontece com todas as pessoas que são deficientes, seja visuais, cadeirantes, deficientes auditivos. As deficiências se misturam um pouco e as incompetências parecem que são gerais, porque é claro que tem coisa que a gente não pode fazer, né? O pessoal sabe muito bem do que eu tô falando. Mas com o tempo eu fui vendo que, assim, poxa vida, que era possível eu fazer um trabalho de qualidade, né? Trabalhei muito a história da locução, né? Que eu queria, mas eu não queria também deixar de ser um comunicador, que eu acho muito importante, né? Ter essa proximidade com quem está ouvindo, mesmo porque eu faço aquele tipo de rádio que é uma rádio de companhia, né? Claro que eu já fiz outros trabalhos, mas esse é meu trabalho principal em rádio, esse rádio de companhia, de estar sempre junto. Mas apesar também, eu também não queria fazer um programa muito romântico, então eu sempre fiz algumas coisas do tipo, dentro da rádio, apesar de estar apresentando músicas como Detalhes, Emoções, músicas que geralmente, às vezes as programações das músicas do meu pai ou são de domingo de manhã ou no final da noite, eu não usei aquela locução de travesseiro. Eu falei, quer saber, eu vou fazer a minha voz mesmo e a minha forma de se comunicar, né? De verdade, assim, eu não senti muita dificuldade no sentido de me barrarem, né? Porque esse convite veio de fora, né? Eu sei que tem amigos meus aqui, muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, que, claro, tiveram esse tipo de preconceito. Mas para mim foi até uma surpresa quando eu recebi um convite para vir fazer um programa. Eu me senti desafiado, mas não me senti incomodado no sentido da deficiência, né? Depois, com o tempo, veio esse medo, né, de como é que eles vão lidar comigo sendo deficiente, porque eu estava acostumado a lidar com empresas que eram só minhas, e ali eu estava sendo eu sou um empregado, né, um CLT. Então, assim, como é que eu vou lidar? Né, eu não sou patrão de mim mesmo. Mas isso foi passando, porque a locução foi vindo, o resultado no Ibope também veio vindo, a rede que eu participo foi aumentando, a minha própria rede também foi aumentando. Eu falei, eu acho que eu estou no caminho certo, né? E a deficiência acabou sendo uma simples característica na minha vida, como é até hoje, né? Eu não me considero deficiente, eu me considero cego. Eu não ligo a cegueira à deficiência, eu ligo a cegueira a uma característica minha, porque minha filha me ensinou isso, né? Porque ela não me vê como deficiente, ela sabe que eu não enxergo, mas ela não acha que eu sou deficiente. E foi assim que eu me posicionei e acho que é assim que nós devemos nos posicionar. É claro que existe muito preconceito. Nessa sala hoje, você, Marcos, a Carla, poxa, o Carlos, aí, o Arthur, né, o Christian, poxa vida, todos vocês que estão aqui juntos, vocês sabem que vocês passaram por isso, mas hoje o preconceito é muito menor e, se Deus quiser, vai ser cada vez menor para nós que não enxergamos. E rádio, sempre uma paixão. Mas foi mais ou menos assim que eu comecei e tô nessa história, nesse casamento há 20 anos e não pretendo me separar. Legal, né? O Dudu comentando aí um pouco sobre os desafios que a gente enfrenta aí no meio da comunicação sendo deficiente visual, né? O jovem Arthur Lima fez uma pergunta para ele também durante a live, muito interessante, né? Vamos ouvir qual pergunta foi essa? Dudu, ainda Diga. existe algum sonho que você não chegou a realizar enquanto radialista? Na Rádio Nativa FM? Poxa, Arthur, eu acho que como radialista, como eu trabalho na Nativa, que faz parte da Bandeirantes, né, de todo o grupo Bandeirantes, eu tive programas ali na Esportes, né, na Bradesco Esportes, junto com o Misael Conrado, o Momento Paralímpico,
Fiz vários tipos de programa, mas tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ter um programa, tipo uma roda de discussão sobre as notícias do dia, para a gente poder conversar. Isso é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, né? Nunca deu certo, porque, claro, a minha vertente na rádio é outra, né, Arthur? Como eu te falei, eu faço uma rádio de companhia, FM, né, que eu adoro fazer. Mas, assim, poxa, o que eu gostaria de fazer é isso, uma rodada das notícias do dia, para a gente poder discutir um pouquinho, mostrar essa visão nossa, inclusive, de nós deficientes, se a gente pudesse fazer uma rádio, né? Porque é curioso, você sabe que o ano passado teve o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 3 de dezembro, e a Rede Globo estava fazendo os apresentadores de cada local, né, Rio Grande do Sul, de Fortaleza, estavam sentando na bancada do Jornal Nacional. E eu, poxa vida, eu liguei para o Mário Meirelles, Marinho, poxa vida, que trabalha na Globo há muito tempo, né, amigo do Boninho, falei, bicho, dia 3 de dezembro, bota se não for um deficiente visual, bota um cadeirante aí, né. Falei, Dudu, não posso porque o cronograma já está pronto, né. Mas eu não queria sentar lá porque nem a minha, eu não tenho, apesar de ter o registro de jornalista, né? Mas eu não teria essa cancha para sentar no Jornal Nacional, mas, poxa vida, a Flávia Sintra, que já fez o Fantástico, que é uma cadeirante, poderia fazer, né? A própria Carla aqui, eu acho que poderia fazer, né? Porque, poxa, tem toda essa entonação que o Jornal Nacional tem que ter, é uma coisa que realmente eu não tenho. Mas um programa de entrevistas assim eu gostaria muito de fazer, Arthur. Eu acho que seria muito legal. Como a gente está fazendo aqui, né? Como se a gente está fazendo com esse grupo que está fazendo aqui. E outra coisa que eu queria falar, Kleber, propaganda, bicho. Fazer propaganda, fazer testemunhal com texto de agência de publicidade, que você não pode errar uma vírgula, é um saco, desculpa a expressão. É impressionante, né? Porque você tem que seguir o texto à risca, né? Para não correr o risco de agradecer a Apple pelo Android, né? Então, assim, é uma coisa impressionante. Texto publicitário, eu já tive que fazer bastante, mas agora eu procuro fazer sempre gravado, porque ao vivo, chega uma hora, você sempre erra uma vírgula ali, e é uma encrenca. Mas é isso, Arthur. O Dudu Braga comentou também sobre algo que a gente gosta muito aqui, que eu gosto muito no Papo de Rádio, né? Comentar sobre as gafes, sobre as situações engraçadas que aconteceram durante a sua trajetória no rádio, né? Especialmente na Rádio Nativa FM. Vamos ouvir quais foram essas situações e algumas outras gafes do rádio também, né? Que ele lembrou lá pra gente nessa live especial. Tô rindo aqui com você, com o Beto, com o Carlos também. Pô, você fala, Carlos, pô, pelo amor de Deus, cara, meu, é cada uma que acontece. Bom, uma vez eu anunciei o aniversário eu deixei o programa gravado e anunciei o aniversário do Caymmi, né? Eu tô na casa da minha mulher, a gente era namorado ainda na época tal, e tô lá assistindo o Jornal Nacional, aí abre o Jornal Nacional e fala, pô, infelizmente Dorival Caymmi faleceu e tive que correr pro estúdio pra gravar de novo, né? Poxa vida, Caymmi, meu Deus do céu, eu não queria dar um furo desse, mas deu realmente pra editar. E uma vez eu tava fazendo um programa ao vivo que eu tinha na Nativa, era meio-dia, e tinha um operador que tava fazendo junto comigo, ele simplesmente desmaiou no ar, eu só ouvi aquele barulho, né? A música tava rolando, eu ia entrar pra chamar o break. Eu falei, ele chamava César. Nada do César. Bicho, eu tive que ir pelas paredes ali, inclusive quem trabalhava comigo na época, que era o nosso coordenador lá, era o Rony Magrini, querido Rony, um beijo enorme no coração pra você. Pô, tive que sair gritando, né? Pelo amor de Deus, gente, me ajuda aqui, vai chamar o break. Eu não estava preocupado com o cara que tinha desmaiado, eu estava preocupado que a gente ia voltar pro break, ia ficar no blackout total ali, né? Aí o Rony correu no ar, acudiram o Cezinha, coitado, poxa vida. Mas graças a Deus tudo deu certo, eu chamei o break e a gente foi por ar. Mas, olha, eu vou te falar um negócio, quando faz ao vivo, o que não é pedir para dar errado, né, Marcos?
Ao vivo não tem jeito. Gravado a gente ainda se vira, você mas você volta, tal, não sei o que. Mas ao vivo, realmente... Não, eu duro que se você tentar se consertar, aí que naufraga meio mundo. E essa do operador desmaiar, eu imagino o susto que você tomou. Realmente são situações impressionantes. Mas, o Marco, você sabe que tem uma história muito rápida aqui de um locutor de FM de São Paulo, que ele anunciava, a gente que trabalha em FM, de vez em quando a gente mostra uma certa intimidade com o artista que está cantando, né? Então a gente usa o diminutivo, tal, Paraná, papapá. Não sei se você já ouviu essa história. E aí ele estava ouvindo e ele chamava, Leozinho, chamava o Leonardo de Leozinho, o Roberto Carlos de Robertinho, tal, não sei o que lá, tal. E o coordenador deu-lhe uma carcada, né? Ele falou, para de chamar os outros no diminutivo, pô. Você nem conhece os caras, você fica chamando os caras no diminutivo, você não tem essa intimidade toda. Ele falou, tudo bem. Aí veio tocando Garota de Ipanema, né? Ele voltou, tal, veio tocando Garota de Ipanema. Aí desanunciou a música, ele, na hora de desanunciar, vocês acabaram de ouvir de Garota de Ipanema de Toco e Vinícius. Não era mais... Tirou o diminutivo de Toquinho. Não pode falar diminutivo. Lá não pode falar para de falar de menino. Pô, você tá ouvindo de Toco e Vinícius. Toco e Vinícius. Que história. Tarde em Itapuã. Ah, tá. E para finalizar, o Dudu comentou sobre cada um de nós ali, sobre os comunicadores com deficiência visual, deixou também uma mensagem bem legal, né, que a gente deixa para você aqui também na nossa edição especial de hoje aqui do Papo de Rádio. Você sabe o que eu achei muito legal nessa live? Uma coisa muito legal que a gente tem, né, demonstração aqui dos vários, né, estados do Brasil, né? A gente vê todos os sotaques aqui, o Carlos, poxa vida, o Kleber, a Carla, né, o Arthur, aí tanta gente. Eu achei muito legal. O rádio, você vê que, né, a gente tem comunicadores com todos os sotaques de várias maneiras, e a deficiência visual, nunca nenhum deles aqui se ressaltou muito no ar, isso, né? Eu mesmo, quando faço o programa, também não é um tema que eu, de vez em quando, claro, eu já falei que eu sou deficiente visual no programa, mas eu não estou lá fazendo um programa sobre deficiência visual, né? Quando é necessário, claro, e quando eu acho pertinente, eu falo sobre esse tema justamente para provocar e induzir a inclusão das pessoas com deficiência através de um meio de comunicação que a gente está trabalhando. Isso eu acho muito importante. Mas o que eu achei mais bacana nessa live foi justamente isso, né? A gente não se vê como deficiente, nem usa isso para se autopromover. Não que seja errado, né? É uma característica nossa, ela tem que ser usada. Mas eu achei muito bacana isso e, poxa, quero dar parabéns a cada um de vocês que está nessa live, que é isso aí, né? A gente tem que ressaltar, não as nossas deficiências, né? Mas sim, poxa, o que a gente tem de bom para mostrar. E nós, radialistas cegos, estamos fazendo isso aqui e demonstrando para todo mundo que está nessa live hoje. Você falou tudo, a gente tem que se mostrar também, né, Marcos? Não nos define, mas é essencial que a gente se mostre para mostrar que as nossas capacidades, né? Isso é muito importante, né? Você quer ser lembrado, você tem que se mostrar. Eu acho que uma frase que eu gosto muito é, para encerrar e deixar um beijo enorme para vocês, inclusive para a Suzana, que no começo do programa, beijos, Susana, para ti, te quererían, que nós, deficientes visuais, eu acho que todos os deficientes, de uma maneira geral, a gente não quer piedade, a gente quer oportunidade. E é por isso que a gente está aqui. Obrigado. Valeu, Dudu! Nós que agradecemos, com certeza. Infelizmente, não podemos ter a presença do Dudu Braga aqui no Papo de Rádio, mas fica o registro, fica aí a nossa lembrança, a nossa homenagem especial nessa edição dessa semana aqui do Papo de Rádio. Para encerrar, então, vamos trazer um pouquinho do Dudu Braga em ação, né? Fazendo uma das coisas que ele mais gostava de fazer, que era comunicar, né? No programa As Canções que Você Fez Pra Mim. As Canções que Você Fez Pra Mim. Apresentação, Dudu Braga. As canções que você fez pra mim.
Bom dia, começando as canções que você fez pra mim, aquele beijo estaladíssimo no coração pra você que tá aí juntinho com a gente. Obrigado pela companhia, pela participação, através do telefone, das nossas redes sociais, sempre juntinho conosco aqui nas canções que você fez pra mim. Lembrando, né, facebook.com/Dudu Braga Oficial, o Instagram @DuduBraga2, o Twitter também é @DuduBraga2. Vá mandando a sua mensagem, pedindo a sua música, fazendo sua pergunta num segundo com um segundinho, que é sempre muito bacana. Hoje a gente vai ter a participação do ouvinte aqui, claro, que mandou uma gravação pra gente, fez uma pergunta muito legal. No primeiro segundinho a gente vai estar junto com ele aí. E pra começar, vamos começar como devemos, com muitas e muitas emoções. Bom dia. As canções que você fez pra mim, agora nós temos o primeiro segundo com segundinho de hoje aqui na nossa Jangadeira FM. Todo mundo ama. Um segundo com segundinho, o filho do rei. Olá, Dudu, tudo bem? Eu me chamo Derbson Frota, de Tianguá, Ceará. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação inenarrável estar participando do seu programa. Bom, a pergunta é o seguinte: qual foi o momento em que você sentiu mais forte a presença do amor do seu pai na sua vida? Derbson, amigo, um abraço, meu irmão, forte pra você aí no coração, viu? Obrigado pela participação junto conosco aqui. Rapaz, qual foi quando eu senti o maior amor? Olha, meu pai é um cara que exala amor mesmo, sabe? Acho que com o que ele trabalha, com as pessoas, ele é um cara que o que norteia ele realmente é esse sentimento, o amor. E não de forma banal, né? Não tô falando isso de forma banal, de forma piega, não, de maneira nenhuma. Aliás, toda a minha família, né? Graças a Deus, minha mãe também era assim, sempre norteada pelo amor ao próximo, pelo respeito, pela humildade. Esses sentimentos, né? O amor é composto de vários outros sentimentos também, né? A simplicidade que ele tem, na forma como ele vê as coisas, como ele age. Um cara que sim é ambicioso, mas ambicioso no ponto certo, na medida correta. Porque a ambição não é ruim. Claro, a ambição é o que nos move. E claro que a ambição desmedida, sim, essa é ruim. Acho que a vez que eu mais senti o amor do meu pai... Caramba, tem tantas histórias de amor. Tem uma história muito bonita do meu pai. Meus pais já eram separados e minha mãe descobriu que estava doente. Né, depois de muitas tentativas, quimioterapias, e chegou uma hora que a gente entendeu que não tinha mais jeito. Minha mãezinha Anice. Meu pai estava casado com a Miriam naquela época, né? Na verdade já tinha se separado da Miriam e deram a notícia para ele nos Estados Unidos, onde ele estava, que falou: olha, Roberto, a sua ex-mulher Anice não tem mais como ficar aqui conosco, né? E meu paizão largou tudo lá, né, nos Estados Unidos, e veio ficar com ela. E foi interessante porque minha mãe já estava em crise. Ele veio direto do aeroporto pro hospital. Minha mãe o viu e depois disso, quando acordou no dia seguinte, teve que ser sedada e faleceu. Lembrando que eu tô falando de uma ex-mulher do meu pai. Minha mãe já não era mais casada com meu pai. Eu acho que isso diz tudo, né, Derbson? Não tenho muito mais o que falar, a não ser tocar a música dela, a música dele, que ela, mais gostava, que é Amada, Amante. Obrigado, irmão. Gozar a liberdade de uma vida sem frescura. O que você vem comigo é que isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois.
você vem comigo, tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Porque você vem comigo, tudo isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois. Porque você vem comigo, tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Papo de Rádio. Papo de Rádio.